Olá, família Lado B. Tava morrendo de saudade de vocês. Fiquei um tempinho desaparecida, né? Espero que vocês tenham sentido minha falta. Mas hoje eu vou contar um pouquinho sobre mim e vocês vão entender. Hoje o vídeo também vai ter uma pegada diferente. A gente vai tentar entender juntos o porquê de termos visto tantas mentiras, principalmente nas redes sociais. Algumas pessoas podem até achar que isso é um assunto corriqueiro, clichê, mas ele merece muita atenção. E se você ficar comigo aqui até o final, vai entender isso. Como personagem principal, hoje a gente vai abordar o caso da brasileira Laís Basílio, que estava fazendo intercâmbio na Irlanda e fingiu ter uma doença gravíssima, que é o câncer. Segundo a própria Laís, ela disse que tudo isso começou de uma forma pequena por causa de baixa autoestima e carência. Algo que realmente acontece com muita frequência com alunos de intercâmbio. Eles vão para um outro país, uma cultura completamente diferente, longe da família, longe dos amigos. Alguns têm isso como a melhor aventura da vida deles. Outros já ficam sem saber como lidar com essa situação toda. Esse caso, ele levantou uma discussão muito acalorada, cheia de pormenores, de entrelinhas, as quais a gente poderia ficar horas e horas dissecando. Mas é claro, a gente vai tentar resumir. Vocês já devem ter ouvido falar, acredito que muitos já conhecem, já usaram. Existem aquilo que a gente chama de mentiras brancas, que não vão resultar em mal algum para nenhuma das partes e faz parte da cultura de muitos países. Um exemplo bem corriqueiro é quando você encontra um conhecido na rua, aí a pessoa pergunta para você: "E aí, como é que tá? Tudo bem?" E você, com a vida toda ferrada, mas sabe que aquela pessoa não vai poder fazer nada para te ajudar, e você manda um "Ah, tudo bem, e você?" Além disso fazer parte da nossa cultura, da nossa criação, as pessoas perguntam também por educação. Então basta a gente ter bom senso e não sair se lamuriando dos problemas porque uma pessoa perguntou como você tá. Um outro exemplo, você marca compromisso com alguém, com uma amiga, com um amigo. No dia desse compromisso, na hora desse compromisso, vai passar um filme que você ama e você zero vontade de sair de casa. Aí você vai lá, manda mensagenzinha e fala pra pessoa que não tá se sentindo muito bem, que acha que tá começando a ficar resfriado. Também é uma mentira branca que não vai causar grandes danos, a não ser que esse amigo ou amiga precise muito da sua companhia por causa de algum problema de saúde. Aí, se você mentir, você vai estar vacilando e vai estar vacilando feio. Eu quis dizer assim, né, tirar o corpo fora, se for um convite para balada e de repente você não tá afim. Eu mesma prefiro ficar em casa assistindo filme. De uma vez ou outra, assim, até faz bem, né? Mas eu sei que vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Essas vaquinhas online, no caso de serem golpe, de serem pessoas que estão fingindo ter problemas e se beneficiando da boa vontade dos outros, não é algo assim tão moderno, não. Hoje elas são online, mas se tiver alguém aqui com mais de trintinha, já deve ter ouvido uma história ou outra de famílias que enriqueceram pedindo esmola. E eu não tô usando a palavra esmola de maneira pejorativa, tá, gente? Não é isso. É a palavra que se costuma usar mesmo para quem vai às ruas pedir ajuda financeira. Eu
na minha época de adolescente, soube de fonte segura de famílias, ou melhor, de uma família que conseguiu viver com muito conforto, com até certo luxo, só com esse mau hábito de ir pra rua pedir dinheiro. E por que eu falo mau hábito? Porque eram pessoas saudáveis, que não tinham necessidade de fazer isso. E muitas vezes as pessoas para quem elas pediam viviam numa situação muito mais crítica, simples do que elas. Então isso é se aproveitar dos outros. Assim como fazer uma vaquinha online sem necessidade. Agora eu vou dar uma opinião. Essas vaquinhas online, quando elas são verdadeiras para necessidades reais, sejam elas para tratar de problemas de saúde, ou sejam elas para pagar um aluguel, desde que seja verdade, necessidade real, eu não vejo diferença nisso. São ambas necessidades reais. Ou alguém aqui acredita que uma pessoa abastada, rica, que esteja com um problema de saúde, precisa mais de dinheiro, de ajuda financeira, do que uma pessoa que luta atrás de emprego, muitas vezes não consegue, ou quando consegue, o salário é baixíssimo. Para você custear aluguel, sustento, saúde, eu não tô nem colocando aqui, gente, lazer, porque a realidade do brasileiro é zero lazer, se depender de dinheiro. Muitas vezes, nesses casos, as famílias têm até crianças, e se elas não conseguirem essa ajuda financeira, elas podem ou acabar passando fome, ou acabar indo viver na rua. Minha opinião é de que a pessoa que está com a falta do dinheiro, nesse caso, tem mais necessidade, sim. A vida é algo extremamente valioso, claro que é. Mas o que eu coloquei aqui como exemplo é uma família abastada com dinheiro. A outra família pode até ter um pouco de saúde, porém, viver nessas condições também é ser privado de viver a vida. Eu acho bastante válido a gente pensar, avaliar isso um pouquinho. Afinal de contas, eu sempre falo para vocês, a vida, as pessoas, as personalidades não são preto e branco. E hoje a gente tem visto como as pessoas estão cada vez mais usando essas vaquinhas para fugir das suas responsabilidades e viverem lá às custas de trabalhadores. Porque normalmente uma pessoa vê uma coisa dessas numa rede social, ela não vai ter nem tempo para ficar pesquisando, correndo atrás para saber se é verdade, se não é verdade. De repente, aquele dinheirinho que ela doa vai fazer falta em alguma outra parte. Pode até não fazer falta no prato de comida que a gente precisa ter à mesa, mas pode fazer falta em um outro lado. Então, é sim um assunto extremamente sério. É muito mais prático, né? A gente vê uma história lá de alguém precisando, doa R$2, imagina que um monte de gente vai doar, que aquilo vai crescer e a pessoa vai ficar bem. Eu já sou da opinião de que a gente deve ensinar a pescar. Se a gente dá o peixe, a pessoa vai ter alimento naquele dia. Se a gente ensina ela a pescar, ela vai ter sempre. Claro, a vara, a isca, tudo bem, pode dar, tá? Mas assim, ficar dando tudo de mão beijada, as pessoas acabam ficando folgadas. Tem um memezinho antigo de Facebook que levantou um questionamento. Gentileza gera gentileza ou gentileza gera gente folgada? Bom, agora vamos voltar para Laís. Pelo que deu a entender, elas viviam numa casa em 5 meninas.
Dentre essas 5 meninas, a Laís se identificou muito com a Estefânia. Ela tinha uma personalidade, ela tem uma personalidade alegre. A gente vê os podcasts que elas, participaram, dá pra ver que ela tenta tirar coisas boas de situações ruins. Então, a Laís, que tinha uma personalidade mais retraída, acaba, sendo magnetizada para pessoas assim. Então tudo isso começa porque ela quer um pouco mais da atenção dessa amiga. Para vocês entenderem o quanto essa menina é pra frente, sacudida, a coisa começa a ficar realmente grande porque a Estefânia, mais conhecida como Esther, começa a fazer essa movimentação nas redes sociais para ajudar a Laís. E a Laís não imaginou que ela fosse fazer isso. Ela conta que isso dos podcasts que eu assisti, tá? Ela é questionada sobre como ela descobriu e tal. Ela fala que ficou 28 dias constipada. Aí ela viu que a situação tava, que não dava mais para sustentar. Porque quando você fica sem... A câmera tá tremendo, adivinha por quê? Vem aqui com a mamãe, vem. Não, hoje ele não quer aparecer. Então ela diz que vai ao médico e que o médico percebe que ela está com um tumor de 6 centímetros. Ela fez um monte de pesquisa sobre várias coisas para ir alimentando, sustentando essa história dela. Mas em algumas pesquisas ela deu umas escorregadas feias. Eu acho que ela não imagina que para um tumor 6 centímetros é absurdamente absurdo. Ela fala que por causa desse tumor estava obstruindo, então no mesmo dia ela já foi para a sala de emergência, já fez uma cirurgia e volta para casa. E aí as duas contando, inclusive que ela trocava fraldas dela, ela passou a dormir no quarto dela, que inclusive namorava uma das meninas ali da casa. E essa menina não gostava da Laís. Acho que ela já tinha um sexto sentido mais apurado. Então ela falava para Estefânia: eu não gosto dessa menina, não confia nela, eu tenho certeza que ela é mentirosa. E quando ela começou a cuidar da Laís, ela levou a Laís até pro quarto dela para facilitar esses cuidados. Era exatamente o que ela queria, afastar as duas. Me parece que a namorada da Estefânia, depois disso, até saiu da casa e foi morar em uma outra república. Eu vou falar república porque pelo menos no meu tempo era assim que se chamava, casas alugadas para pessoas que vão fazer universidade ou intercâmbio para dividir e os custos ficarem menor. Afinal de contas, faculdade não é barato, livro não é barato, você tem que estudar, então tem que se virar nos 30 mesmo, porque não é todo mundo que é bilionário para bancar o bem bom para um filho. Principalmente porque é muito difícil aqui no Brasil você ver uma família que tem só um filho. Eu não sei que raio de cirurgia foi esse que a Laís fez, que aparentemente era uma cirurgia bastante invasiva. Tudo indica que esse tumor estava no reto e ela teve alta no mesmo dia. O sistema de saúde da Irlanda, ela vivia em capital, que fica na costa leste da Irlanda. Geograficamente falando, é meio bagunçadinho o negócio lá, porque uma parte fica na União Europeia, outra fica no Reino Unido, e a gente fica que nem barata que tomou uma chinelada e não sabe que rumo tomar. Mas a Laís e essas meninas moravam em Dublin, em que o sistema de saúde lá é completamente diferente do nosso. Aqui a gente reclama pra caramba da espera, das filas, das frustrações, de diagnósticos errados, mas acontece que lá, mesmo pagando, muitas vezes rola isso. Eu já trabalhei com turismo e sei
que para intercambista, dependendo do país, é exigido que se pague um seguro, que é justamente um seguro-saúde, por causa da pessoa ficar doente, por causa da pessoa sofrer um acidente, quebrar uma perna. Então, você vai para uma emergência lá, eles não vão te dar as costas, eles vão te tratar. Mas depois de um mês a fatura chega em casa. Porém, eles são, digamos, organizados nesse quesito. Em média, uma consulta com um clínico geral lá é cerca de 80 euros. Lá onde ela vivia eram euros. Porém, mesmo que você precise ficar meses por causa de algum acidente grave ou de alguma doença que eles não conseguem diagnosticar, essa conta nunca vai ultrapassar 800 euros. Então, assim, dá para você ter uma certa estabilidade, não é aquela coisa assim de você ficar num hospital particular e eles ficarem lá fazendo exames, não descobrem o que você tem, muitas vezes te seguram lá e depois, quando sai a conta, você tem que vender o rim para pagar o hospital. A Estefânia começa a fazer essa movimentação, né, nas redes sociais, em redes de vaquinha. No começo a Laís fala para ela que não queria, ela já imaginava, né, que isso ia crescer, tomar grandes proporções. Mas ela começa a gostar da atenção. E a Laís fala que, embora nunca tenha faltado para ela na família afeto, carinho, ela era uma pessoa muito fechada. Ela não se sentia merecedora de receber carinho. E a Estefânia conseguiu fazer isso. Ela ia abraçar a Laís brigava, ai não, sai, não sei o quê. Mas aí ela começou a ver que aquilo era gostoso, era aconchegante. Começaram a ser convidadas para vários podcasts. Elas contavam. E a Laís mais quietinha e a Estefânia, ela é mais, né, faladeira e tal. E ela chega a falar que trocou fraldas. Então, se ela chegou a esse ponto, como é que ela não viu que não tinha cirurgia nenhuma lá? Apesar de que a Laís alegou que os pontos eram internos e que ela não conseguiria ver. E que mesmo a Estefânia dando banho nela, trocando a fralda dela, ela ficava com muita vergonha e não deixava ver. Como eu disse, a Laís começou a entrar, né, nessa onda de gostar da atenção. Então ela começa a fazer postagens nas redes dela de travesseiros com chumaços de cabelo que ela alegava serem dela e não eram. Ela postava fotos de tratamento intravenosos que não eram dela. Ela baixava no Google e postava. Tanto que nunca se vê o rosto dela nessas postagens. E nisso, a Estefânia fala para ela, é um tratamento muito complicado, você não vai poder mais trabalhar. Então, a gente precisa criar uma vaquinha, precisa criar um fundo, né, para você ter como se amparar. Nesse momento da história, aparecem alguns prints. E nesses prints, faz parecer com que as duas estivessem realmente dando um golpe financeiro, porque elas conversam sobre o valor. Qual valor a gente vai estipular? Aí a Laís sugere 10 mil euros. A Estefânia fala, não, 10 mil euros é muito pouco, vamos pedir 20. Mas acaba mesmo, acho que ficando em 10. E na vaquinha, elas conseguem 5.890 euros. Isso na vaquinha, fora os Pix que elas recebiam. E mais, a Estefânia falou da necessidade de um parente do Brasil vir ou ir, né, para cuidar dela. De repente, quando elas vão ver na página, alguém já tinha locado um apartamento
e comprado as passagens para trazer um familiar dela para cá. Para dar uma escapada assim da situação, ela fala para Estefânia que ela não se dá muito bem com a família. A Estefânia fala, então, né, pede para outra pessoa. Na verdade, ela tinha falado sobre a mãe. Pede para outra pessoa, né, para sua avó, não sei, porque a pessoa que fez essa doação vai gostar, né, de ver um vídeo da sua mãe ou da sua avó chegando no aeroporto, você recebendo ela. E de tanta insistência, ela acaba entrando em contato com a mãe, envia a passagem. Parece que o irmão dela vem junto e o irmão é quem faz as fotos delas no aeroporto, né, dela com a mãe. Elas passam uns dias lá naquele apartamento que foi locado. A história é um rolo que eu acho que nem o ninho de passarinho mais bem arquitetado é tão embolado quanto essa situação. Eu demorei bastante. Vocês sabem que eu gosto de pesquisar bastante. Durante essas pesquisas, eu ainda quero muito acreditar na bondade do ser humano. Já contei para vocês que acredito que o bem é maior, mais forte e maior em número do que o mal. E eu realmente senti verdade nela. A Laís, ela já tinha tentado fazer alguns vídeos para a plataforma de vídeos curtos, de dancinhas, vocês sabem, né, de quem eu tô falando. Então, assim, ela já tinha tentado chamar a atenção. E apesar de muita gente ter ficado com raiva dela, eu confesso que eu cheguei a sentir pena. E no início, ela não imaginou que a proporção fosse ser tão grande. Ela não passou pela cabeça dela que a Estefânia ia dar toda essa atenção para ela. E esse susto é bastante comum em pessoas que vivem uma mentira, seja ela por patologia, porque tem gente que não consegue controlar, abre a boca, a mentira já saiu. Aí, para encobrir aquela primeira mentira, ela tem que criar outra, e aí ela vai criando outra. Com isso, ela forma uma bola de neve que vai arrasando tudo pelo caminho. Mas quando ela começa, né, a ver o apoio das pessoas, aí ela se empolga, dá uma mexidinha até, né, com a arrogância da pessoa, chamam ela para podcast, ela vai, e algumas pessoas começam a estranhar, porque ela vai para os podcasts e ela tá sempre bem, tá coradinha. Chega uma época em que ela realmente perde peso, ela realmente começa a passar mal. Nesse ponto, eu vi que alguns canais de colegas aqui, que eles tocaram no assunto da síndrome de Munchausen. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Para quem não ouviu, é uma síndrome que, assim, a pessoa passa a acreditar que ela realmente é portadora daquela deficiência, daquela doença. Eu já acho que o caso da Laís, como ela não esperava que as coisas fossem ser tão grandes e ela tinha que viver o tempo todo com a cabeça lá, ó, maquinando qual seria a próxima mentira para encobrir a anterior, e isso deve ter causado uma gastrite braba nela. Então ela tinha náusea, vomitava, acabou realmente tendo perda de peso. Aí ela aproveitou o embalo, raspou a cabeça, sobrancelha, e isso ela falou que aconselhou ela por causa da queda de cabelo. Mas acontece que não houve uma real queda de cabelo, porque ela não fez quimioterapia nenhuma, ela não fez tratamento nenhum. Talvez, não sei, ela, né, cortasse, tirasse na frente da amiga para que a amiga acreditasse, ou, né, a amiga começou a perceber, mas também gostou, né, da atenção. Então, acredito que jamais saberemos. Na minha opinião, o primeiro e maior tropeço da Laís é que
todo esse castelo de areia que ela tinha criado desabasse, foi quando ela falou para Estefânia que ela tinha uma quantidade X de dias para conseguir uma medula para fazer o transplante. Se não me falha a memória, era 72 dias. E se dentro desses 72 dias ela não conseguisse a medula, ela não teria mais nem possibilidade de fazer o transplante. A partir daí seria só os paliativos para tentar deixar a pessoa o mais confortável possível, né? Quem já conviveu com uma pessoa com esse problema ou quem se interessa pela sociedade sabe bem o que isso significa. Deixar a pessoa em paliativo para que ela fique confortável, aguardando a hora dela partir, porque não se há mais nada para fazer. Nesse momento, Estefânia entra em desespero. Então, ela bomba as redes sociais. E a partir daí, a coisa começa a ficar grave e muito grave, porque uma grande ONG que apoia pessoas que estão com câncer vivendo lá na Irlanda começam a querer ajudar, e até mesmo o embaixador do Brasil na Irlanda começa a se movimentar para fazer algo para ajudar ela. Existe muita burocracia lá na Irlanda em relação a transplantes, em relação a brasileiros. Por quê? Eu acho que eles estão assim, né, um pouquinho atrasados no tempo, porque isso tem a ver com a doença de Chagas, que já foi epidemia aqui no país, porém, hoje em dia, são casos raríssimos, isolados e de pessoas que vivem em condições de extrema pobreza, em casas de madeira que estão apodrecendo, porque a doença de Chagas ela é transmitida por um inseto chamado barbeiro. Há um tempo atrás também saiu um escândalozinho aí, porque esse inseto costuma dar no pé do açaí e os fila da mãe estavam moendo o açaí com o inseto. Então essas notícias acabam se espalhando pelo mundo. Aí a nossa imagem fica linda, né? Então essa ONG e o embaixador começam a pedir para ela a documentação da doença para que eles consigam lutar por ela. Abrir uma exceção no caso dela para fazer esse transplante que é muito urgente, e depois eles querem continuar lutando por isso para mudar essa lei. E ela sempre dava um jeito de se desvencilhar. Aí ela colocou até a ex-patroa dela no meio desse bololô todo. Ela falou que como era a ex-patroa dela que cuidava dela, e essa ex-patroa inclusive trouxe médicos, levou médicos, às vezes eu penso que eu tô lá na Irlanda, né? Levou médicos do Albert Einstein. Gente, o que essa menina tinha na cabeça? Ela vai citar um dos melhores hospitais da América Latina e acha que isso não vai repercutir? Ela alegava que essa documentação estava com essa patroa, porque era essa patroa que estava indo junto com ela fazer químio, porque ela não quis que a Estefânia largasse o emprego para ajudar ela, porque ela sabia que ela precisava daquele dinheiro. Claro que quando elas começam a ver dinheiro entrando na conta, aquilo vai subindo para a cabeça. São jovens de 20 e pouquinhos anos. A Laís parece que está com 23. A Estefânia, se não me falha a memória, 24. E a gente vê, na verdade isso sempre existiu, mas hoje em dia a coisa é bem escancarada mesmo, né? A importância que as pessoas dão pro dinheiro. Eu, particularmente, coloco a culpa entre aspas, na tecnologia. Um exemplo, você compra hoje um celular top dos tops. Daqui a alguns dias, eles criam um outro celular que eles falam que é mais top ainda. Às vezes nem é. Só que aí a pessoa se lasca toda na dívida só para poder ter o celular mais top, porque ela tá com a autoestima tão baixa
E ela acredita que só vai ser aceita pela sociedade se tiver um certo status. Eu sinto muita pena de gente que pensa assim, que acha que só vai ser aceita pela sociedade se tiver algo para ostentar. E principalmente das crianças. Hoje em dia, quando a gente é convidado para um aniversário de criança, chega até a arrepiar. Porque as crianças de hoje, elas não se satisfazem mais com brinquedos como nós nos satisfazíamos. A gente ganhava um brinquedo e ficava meses até quebrar. Hoje em dia é só celular. Então você vai num aniversário e você não sabe nem o que dá, porque a criançada já tá nessa vibe. Por falar em presente, eu vou tocar num assunto que eu quase sempre me esqueço, mas que é o seguinte. E tem a ver também com uma coisinha que eu falei no início do vídeo que eu ia contar pra vocês. É algo que é difícil pra mim, mas eu já criei uma família, tem inscritas, na verdade, que são verdadeiros presentes de Deus e elas sabem quem são elas. Então, para vocês que gostam de mim, que gostam do meu trabalho, da minha falação, um presente maravilhoso para vocês me darem, além, é claro, de vocês estarem aqui, de me darem visualizações, me darem likes, comentarem, me apoiando nesse sonho de levar essas mensagens para tentar fazer com que a sociedade abra um pouquinho os olhos e se previna mais, para que nós possamos viver num mundo melhor, num mundo mais tranquilo, com menos preocupações, com menos doenças emocionais. É por isso que eu gosto de dar o meu palpite nos vídeos quando eu conto casos, porque eu acredito que isso abre uma margem para a gente discutir, cada um dá uma opinião, a gente descobre pontos de vista qual a gente nunca tinha pensado antes. Então, para continuar com isso, eu peço que além de tudo isso, né, de like, de compartilhar, se inscrever, conferir a inscrição, porque o danadinho do algoritmo ainda tá fazendo isso, de desinscrever alguns inscritos. Aqui embaixo, na linhazinha onde vocês clicam no like, compartilhar, salvar, vai ter um coraçãozinho e vai estar escrito valeu. Se você clicar nele, vai aparecer vários valores, desde R$2, aí acho que é 2, 5, 10 e depois tem valor aleatório, que aí você clica lá e doa o que você quiser, o que você puder. Eu contei meio por cima no vídeo do Daniel Mastral, que foi um vídeo que mexeu bastante comigo, então eu acabei me abrindo e, como eu disse agora, né, essa família que tá crescendo, essas queridas que eu acabo de postar, elas já estão lá, nem que seja para mandar um beijo, me dar uma boa noite, mas o algoritmo já entende, já vê a relevância e isso é extremamente importante para mim. Eu vou tentar resumir bastante isso, só para vocês entenderem um pouquinho a minha saga e o porquê de eu estar fazendo esse pedido. Que se eu não precisasse, eu realmente nem falaria. Eu acho super chato, assim, você começa a assistir um vídeo, antes da pessoa começar a falar, ela já pede para você compartilhar, para você... Não gosto disso. E eu vou contar agora por quê. Desde criança, eu sempre senti muitas dores. Inclusive na escola, muitas vezes eu precisava trazer para casa caderno dos alunos porque eu não conseguia acompanhar a professora ou o professor copiando na lousa. Calma, neném, assim você vai destruir a cama da mãe. E principalmente quando eles resolviam fazer ditado. A minha mão já travava, o punho travava e
não saía mais nada. Eu trazia para casa e ia fazendo aos pouquinhos. E eu enfrentei bastante preconceito com isso. Eu sou da década de 80. Então, quando você vai, né, num médico, na época, creio eu, quando eu comecei a reclamar, né, dessas dores nos ossos, umas dores até sem explicação, um médico, tentando me assustar, falou para mim que eu ia precisar fazer uma cirurgia nos 2 pés para fazer uma raspagem no osso onde eu estava sentindo dor. Hoje, lembrando dessa consulta, que óbvio me deu muito medo, mas eu falei ainda para ele que se fosse para passar aquela dor, que eu fazia, não tinha problema. Hoje eu consigo lembrar da fisionomia dele e perceber o sarcasmo. Era só uma forma que ele estava usando de me assustar para ver se eu falava a verdade. Não, eu tô mentindo, eu não tenho dor nenhuma, só falei porque não queria ir pra escola ou coisa do tipo. E era uma dor que absurda e do nada passava. Daqui a pouco ela voltava e passava. Eram em lugares assim como o pé, o pulso, o ombro, as costas. Então, assim, na minha cabeça era de ficar muito sentada. Eu já contei pra vocês que comecei a trabalhar muito cedo, então eu imaginava que podia ser consequência disso. E o fato das pessoas não acreditarem fazia com que aquilo piorasse ainda mais. Porque aí você era preguiçosa, corpo mole, não quer fazer nada. Isso tudo eu ouvia mesmo trabalhando. Eu não parava muito tempo no emprego só, porque eu acabava ficando doente com uma certa frequência. E obviamente o patrão odeia atestado. O lugar onde eu mais me dei bem foi na rodoviária. Contei pra vocês, né, no vídeo do Isaac. Trabalhei 10 anos, porque lá, se eu passasse mal, eu não levava atestado. Eu faltava, avisava, a gente trocava e depois eu não folgava. Eu fiz isso por muitos anos, porque eu gostava do meu trabalho, eu gostava de trabalhar é dignificante, trabalhar é muito bom. E eu não queria perder o meu emprego. E pra mim estava ótimo assim. Se no dia da minha folga eu estivesse bem, plena, eu ia trabalhar com a maior alegria do mundo. Para vocês terem uma ideia, eu tinha que entrar 4h30 da manhã. Primeiro ônibus que eu liberava, que era para São Paulo, era às 5 horas. Depois eu comecei até um pouco antes, porque o ônibus passou a sair às 4h45. Meu marido tirava sarro de mim, porque eu acordava, eu já ficava conversando com os bichos, eu cantarolava. Teve um dia que ele chegou até a falar para mim, viu, fica quietinha que eu ainda tô dormindo. Mas é verdade, gente, gostava mesmo. E passei por umas dificuldades lá e comecei a perceber que as dores foram ficando muito fortes e foram me limitando muito. Comigo não tinha tempo ruim, era capinar quintal, pintar casa. De repente, eu não dava conta de praticamente nada. Além de dor, é um cansaço absurdo. Foi só há mais ou menos uns 2 anos atrás que, depois de vários exames, constatou sim que eu tenho lesões, principalmente no braço direito, que são 1, 2, 3, 4 lesões no braço direito, e fibromialgia, que também é um assunto ainda controverso, porém, aqui no Brasil, nos Estados Unidos já existem estudos. Eles pegaram um grupo de pessoas que sentem essas dores, colocam os eletrodos, né, porque obviamente o cérebro vai responder a um estímulo de dor, e em breve isso vai ficar comprovado.
E eu creio que vai ser muito mais fácil de, dar um laudo fechado a respeito da fibromialgia. Torcer para isso. Então é o seguinte, gente. Eu falei já também num vídeo que eu acho lindo, inclusive foi no do Daniel. Eu acho lindo esses canais que tem o dia certo para postar. Cada dia até um quadro novo sobre um assunto diferente. E eu adoraria poder assumir esse compromisso com vocês. Mas, infelizmente, hoje eu ainda não posso. Esse vídeo demorou por causa disso. Quando a gente tem uma crise e as dores são intensas em muitos lugares, obviamente a gente já tem, o emocional assim um pouco mais fragilizado. Então isso derruba a gente para valer. Tem dias que parece forte falar isso, mas eu preciso praticamente rastejar para sair da cama, para ir ao banheiro, dar a comida dos meus cachorrinhos, limpar a sujeirinha, cuidar dos gatos. Só isso já parece que eu fiz uma faxina, então eu preciso voltar para a cama, recobrar o fôlego, descansar para conseguir fazer mais alguma coisa. O tratamento tem ajudado bastante. Antes de eu descobrir que eu tinha fibromialgia, eu estava caindo muito. E agora com a medicação, isso diminuiu bastante, porque as dores não vêm mais assim como se eu estivesse levando uma facada. Ela meio que avisa, então eu já fico meio precavida. E os efeitos colaterais dos medicamentos, vocês já devem imaginar que são péssimos. Dentre esses medicamentos, tem um de alto custo que, graças a Deus, a prefeitura daqui da minha cidade compra e fornece. Os outros também são. Tem apenas um que eu preciso tomar, mas eu acabo manipulando porque eu estou sem renda própria nenhuma. Eu já passei por 4 perícias administrativas no INSS, passei por uma perícia judicial e até agora ninguém resolveu o meu problema. Então é por isso que eu tô pedindo, quem puder, por favor, me ajuda. Eu preciso de fisioterapia, pilates, hidroginástica. A físio tem de graça na cidade, mas se você faltar uma sessão, você já perde a vaga. E o problema não avisa com antecedência, tipo, amanhã você não vai acordar legal, então liga lá e, remarca. Não, a gente acorda destruído e não consegue ir. E se você avisa em cima da hora, não vale. Então, quer dizer, eu já perdi isso. Então é isso, gente. Vou finalizar, o que eu tô falando a meu respeito. Quem puder me ajudar com o valor, eu garanto que vai ser muito bem investido, que eu vou cuidar um pouco melhor da minha saúde, investir em equipamentos para que o canal fique cada vez melhor. De repente, até conseguir uma ajudazinha, Apesar de eu gostar de tudo que eu faço, eu gosto da pesquisa, eu gosto de editar o roteiro, escrever roteiro. Então, assim, é complicado delegar. Eu tenho meio que um xodózinho, assim, com o meu canal. Porém, eu poderia ter alguém para me ajudar com as tarefas do lar enquanto eu faço isso. Que eu já disse para vocês, tem me feito muito bem. Voltando para o assunto. Outra coisa que talvez possa ser ainda mais importante no caso da Laís, que parece não ter problemas financeiros, é a grande necessidade de afeto, de atenção. Esse problema que ela contou de não faltar, afeto na família, mas ela não se permitir receber isso, não se sentir merecedora disso, é um problema emocional gravíssimo, que inclusive anda de mãos dadas com a depressão.
A partir da depressão, existem vários enraizamentos que geram outros tipos de problema, como eu citei, né, um pouco antes, a síndrome de Munchausen. Gente, o cérebro da gente é bicho feio. E agora que estão, né, começando a descobrir esse monte de enraizamento que tem como base a depressão. Uma vez, um neuropsiquiatra me explicou, ele falou assim, vou explicar bem a grosso modo para você. Existem 3 tipos base de depressão. É o pós-parto, que o que estava acontecendo no momento comigo. Pós-traumática, também, eu tinha passado por acidente, por assalto, né, que eu já contei pra vocês. Aí ele falou, e tem a biológica, que é o seu caso. Então, o fato de eu ter tido depressão pós-parto, depressão pós-traumática, era justamente porque o meu cérebro, ele não consegue sozinho produzir a quantidade necessária de serotonina para que eu leve uma vida normal. E às vezes mesmo a medicação, ela não colabora muito. Sem ela, a gente se entrega. Com ela, você tem um pouco de força para lutar, mas não fica mil maravilhas. E a Laís já tinha demonstrado, né, ter traços de problemas emocionais, que a medicina está descobrindo agora, está estudando agora. Ninguém tem muita certeza. Vocês já me conhecem, sabem muito bem o quanto eu sou apaixonada por psicologia. Sei que muitas pessoas não respeitam os profissionais da área, nem os psiquiatras, nem os psicólogos. E o motivo disso é o seguinte, gente, ainda existem alguns profissionais que eles seguem um caminho que a gente chama de freudiano. Não tô tirando o mérito de Freud, ele foi o pai da psicanálise, foi ele que deu o pontapé inicial para que as pessoas acordassem e entendessem que as doenças do corpo começavam na mente. Mas acontece que 2 séculos se passaram, as coisas mudaram, as coisas evoluíram, então não dá mais para você trabalhar baseado na psicanálise freudiana. Então, essas pessoas vão acabando perdendo um pouco o crédito. Porém, existem profissionais muito bons que eles conseguem ajudar você a compreender o que está causando toda essa dificuldade na sua vida. E com o apoio deles, a gente consegue destravar muita coisa. Eu sou uma pessoa que tinha muito preconceito com psicólogo. Como eu já disse, rata de biblioteca. Eu não sei nem falar para vocês a quantidade de livros a respeito de tudo que eu já li. Eu cheguei a tentar fazer terapia e eu achei uma baboseira. Assim, tudo que ela falou, eu já tinha lido em livro. Eu não precisava daquilo. Há um tempo atrás, eu estava fazendo terapia de novo, pelo SUS, mas infelizmente a minha terapeuta, infelizmente para mim, mas eu torço muito por ela, se ela estiver assistindo. Beijo, Ká, você fez um bem danado na minha vida. Ela me ensinou a superar os obstáculos, ela me ensinou a perceber gatilhos e bloquear eles antes que eles causassem uma crise, né, mais forte de ansiedade. É claro, né, principalmente a mulher, ela tem, né, uma datazinha no mês que deixa as coisas mais complicadas, mas o tratamento emocional está evoluindo, porque a maioria dos problemas físicos começam no emocional. Os profissionais da área da saúde mental precisam estar sempre evoluindo, estudando, assim como qualquer outra área da medicina. O que a Laís fez foi, sim,
muito feio. Além de feio, ela cometeu crimes, falsidade ideológica, estelionato, e deve ter mais alguns aí, né? Porque eu também não sou expert. Eu gosto, procuro entender assim o básico, mas jamais conseguiria ir lá e defender ou acusar alguém. Mas de tudo isso que ela fez, o mais doloroso foi o que ela causou nas comunidades de pessoas que estão em tratamento de câncer e que se mobilizaram para ajudar ela. Eu vi bastante entrevista de pessoas que fizeram doações e tal, ficaram, claro, bastante chateadas, mas falaram que não vão perder a fé na humanidade porque uma pessoa cometeu um erro. Aí a gente se pergunta, como ela foi descoberta? Ela tinha muitos seguidores, e dentre esses seguidores, algumas pessoas muito inteligentes, que não têm preguiça de pensar. E tinha uma tal Gabriela Cruz, que vive lá na Irlanda há bastante tempo, até onde eu sei ela é casada, tem até filhos, e ela conviveu de perto com pessoas que tinham que fazer o tratamento. E essas pessoas, elas, por mais que elas tentem manter a alegria, elas não conseguem. A quimioterapia, ela destrói a pessoa. E ela começou a achar aquilo muito estranho. Já as pessoas que não tinham proximidade com quem tratava de câncer, começou a atacar a Gabriela, porque elas achavam lindo, a menina estava passando por toda aquela dificuldade e com aquela força, com aquela alegria, ia nos podcasts e fazia piadinha. Aí ela começa a fazer um explode. As fotos que a Laís postava, ela foi lá, provou que dava para tirar no Google. Ela falou assim, gente, eu não tô acusando, eu só tô achando que a gente precisa avaliar melhor isso e tal. Outras pessoas, né, começaram a apoiar ela. Tem aquela história dos médicos do Albert Einstein. A Gabriela tem uma amiga formada em medicina que até hoje enfrenta uma baita de uma burocracia para ir trabalhar lá. Então, assim, não é porque você é um médico do Einstein que você tem carta branca, passe livre, não. É mais uma coisa que, para quem não tem preguiça de pensar, sabe que é mentira. E a pressão começa a ficar muito grande. Então, o que a Laís acaba fazendo? Ela vai a público, desabafa, conta toda a verdade e vou pro Brasil. E eu falo para vocês que dá pena, porque nos podcasts você vê que a Estefânia, ela é muito mais comunicativa e a Laís, ela é um pouco mais retraída. De vez em quando ela tenta, né, fazer uma brincadeirinha lá e tal. E você percebe que a Estefânia realmente abraçou a causa. E a Laís ficava lá olhando ela falando dos cuidados, do tratamento, fascinada, né, com o carinho que a Estefânia estava tendo com ela. Uma outra coisa que vocês cansam de me ouvir falando aqui, né, é que não existe cola nesse mundo que mantenha uma máscara na sua cara pro resto da vida. Uma hora ela vai descolar e vai cair, e dependendo do tamanho, você não vai perceber e é nela que você vai tropeçar e se esborrachar. Traduzindo, a mentira é sempre ruim. É uma pena que as pessoas não nasçam, né, com uma plaquinha de identificação de caráter. Então, para você conseguir, né, ter essa perspicácia, você precisa ou ter o dom ou ter levado muita surra da vida e ficar com o pé atrás com todo mundo até que se prove que é honesto. Eu acredito que quando a Gabriela começou, né, a descobrir isso, expor isso,
ela acabou sendo atacada porque, mais uma vez, entra o emocional do ser humano. Meu, você imagina a vergonha de você ter caído num golpe tão tosco desse? Não, gente, não é vergonha. Quem tem que sentir vergonha é quem aplicou o golpe, não quem caiu nele. Uma outra coisa que eu bato muito também na tecla é não percam a fé, gente, não percam. Hoje em dia essas coisas são fáceis de ser descobertas. Gente, Scarface, ó, querendo me atacar de novo. As notícias, elas são disseminadas com muita rapidez e para muito longe. Por isso que a gente descobre essas coisas mais cedo. Mas golpistas sempre existiram. Esses trastes estão evoluindo. Vocês se lembram, né? Eu não vou lembrar dos nomes agora, mas do rapaz, eu acho que da mãe também, que acabaram sendo presos, porque eles começaram essa vaquinha por causa de terem uma menininha com paralisia cerebral e, né, de repente começou a entrar, assim, uma boa grana, o cara começou a ficar meio arrogante, começou a fazer uns vídeos ofensivos com a menininha e quebrou a cara. E se a gente pesquisar, com certeza vai ter muito mais casos assim. Mas esse tipo de caso, esse tipo de situação, é muito difícil de você levar ela longe. Porque são mentiras que envolvem muitas pessoas, envolvem instituições. Uma outra coisa importante que isso tudo me fez pensar, em relação, né, às tragédias no Rio Grande do Sul. As pessoas, elas se precipitam antes mesmo de sair uma lista oficial das necessidades que haviam lá, o povo já começou a mandar doação. E manda doação, e manda doação, e manda dinheiro, e manda comida. A quantidade, gente, foram toneladas de comida estragada. E vocês não têm noção da quantidade de dinheiro que foi desviado. A gente tem sim, obviamente, que ajudar. São nossos irmãos, seja daqui, seja do outro lado do mundo. Passou por algo desse jeito, a gente ajuda como pode. Mas vamos fazer a coisa direito. Muita gente fala assim, eu mandei dinheiro lá, eu mandei comida lá, se eles não fizeram um bom uso, errados são eles e a minha consciência tá limpa. Que bom que você consegue pensar assim. Eu não penso assim. Eu acho que quando a gente faz as coisas de maneira impulsiva, a gente tá ajudando esses estelionatários, esses bandidos a se aproveitarem cada vez mais desse tipo de situação. Vamos fazer a coisa com calma, vamos pesquisar, vamos investigar uma instituição que esteja de fato cuidando bem, usando o dinheiro da melhor forma, porque chegou num ponto que eles pediram, gente, pelo amor de Deus, para de mandar comida, tá estragando. Então, essa impulsividade é mais um problema emocional que a gente vive na sociedade de hoje, que é tudo para ontem, é muita informação, por isso que tá quase todo mundo doente. Parece não, né? A investigação da Gabriela Cruz, o exposit que ela fez, deu resultado. A pressão fez com que a Laís confessasse, voltasse para o Brasil. Ela isentou a Estefânia de qualquer culpa. Ela isentou a família de qualquer culpa. Ela falou que a culpa era completamente dela, que ela mentiu para todo mundo, para a amiga, para os familiares, para outros amigos, que aquilo tomou uma proporção que ela não esperava e que ela viu que chegou um momento que não dava mais para ir adiante com aquilo. Quando a Estefânia vê isso, ela começa a ir em podcasts e desce a lenha na Laís. Claro que a Laís ia se defender, porque obviamente ela ficou magoada. Então, ela fala que quem mais se beneficiou com todo o dinheiro que elas receberam
foi a própria Estefânia. E isso é muito claro, você vê que a Estefânia é extremamente vaidosa, ela tem vários procedimentos estéticos, a Laís já não. Tudo bem que agora a gente tá vendo ela, né, de cabelo raspado, mas ela sempre usou o cabelo longo. Mesmo assim, a vaidade da Estefânia é muito maior. A Laís fala que ela vivia pedindo presente quando elas saíam para passear. Ai, adorei isso aqui. E a Laís sempre foi uma pessoa que não gostava de receber presentes, não se sente à vontade, não é que não gosta, não se sente à vontade. Ou quando recebe, se sente na obrigação de também dar um presente. A Estefânia não tinha o menor problema com isso. Ai, queria essa calça. Aí a Laís pegava, né, o dinheiro lá do fundo da vaquinha. Na verdade, ficava, acho que na mão da Estefânia mesmo. Minha opinião. Pode não estar envolvida, não há como saber, porém, uma tremenda de uma interesseira. Ela mesma se entrega nos podcasts e fala que sempre foi mimada, que sempre gostou do bom e do melhor. Só que ela fala que foi sempre a Laís que fez questão, que ela nunca pediu nada. Bom, gente, se houverem novidades, trago para vocês. Tinha muito mais coisas para falar. Daria um vídeo aí de 3 horas. Acontece que vocês já devem ter sido bombardeados de informação. Por isso que eu quis fazer, né, essa pegada diferente aí, de falar mais em relação aos problemas emocionais que levam pessoas a fazer isso. Nem sempre é falta de caráter, gente, nem sempre. Vamos tomar cuidado mais com o julgamento, obviamente, sempre, né, com o pé atrás, mas sem sair atirando pedra, porque só atira pedra quem não tem telhado de vidro. Eu mostrei muito da minha opinião para vocês, abri aqui uma parte da minha vida que realmente é bastante delicada, porém é a mais pura verdade. Eu não podia mais esconder que eu realmente preciso do apoio de vocês. E em relação a tudo isso, até o que eu falei sobre mim, amo, vocês sabem disso. Eu tô aqui para conversar com vocês. Já falei, não sou jornalista que senta aqui, blá, 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 passa a notícia e pronto. Batemos um papo de novo e vocês me contam aqui no comentário o que vocês pensam dessa loucura toda. As coisas que eu deixei de falar, algumas foi porque realmente, né, ia ficar longo, outras foi porque eu esqueci. Então vocês me contam aqui, me contam também o que eu esqueci, tá? Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu tava morrendo de saudade de fazer um vídeo, mas eu, né, tive uns diazinhos ruins. Inclusive, eu ainda não estou 100%. Acredito até que vocês devam ter notado, assim, né? Tô tentando brincar, porque minha personalidade é essa, mas eu tô um pouquinho abatida. E espero que vocês comentem bastante, que aí eu vou me distrair, vou conversar com vocês e isso melhora e muito, garanto para vocês. Esse projeto, esse sonho, porque eu sempre fui muito faladeira, é o que tá fazendo com que eu me mantenha de pé, com que eu tenha forças para lutar um dia depois do outro. E eu devo isso a vocês. Muito, muito, muito obrigada. Beijo enorme e até o próximo vídeo.